Wow, ba, you're ready, said your way, Tibiano. Wow, ba, one out of roll pants. Mem perceive the pub one say, now go for the cassette, was soft one in the road where your pants, mem pennies are. What you say? It's wow, no ba, oh, roll pants, no soft penny, may you what I asked your mom. Hallelujah, Amen. It's Sabiana American, Leviticus and Samuel, Sabia Kayano. Was it Yano, what's Yano? Why are they one in whom more narrow? Igrejas bonitas, igrejas lindas, igrejas de boa aparência, igrejas que carregam consigo uma qualidade muito abençoada, igrejas ricas, igrejas com bons homens que lá frequentam, homens ricos, homens milionários, homens que carregam consigo uma boa reputação dentro da própria sociedade. São igrejas com perfeito louvor, são igrejas com tamanha presença e participação massiva dos crentes. Uma igreja riquíssima e pomposa, uma igreja milionária, mas dentro dela há um vazio espiritual jamais visto. Dentro dela há crentes que sim frequentam, mas dentro do seu coração eles não têm nem sequer um pingo do poder de Deus na sua vida, do poder do amado Espírito Santo. Este é o cenário que nós vivemos nos nossos dias atuais. Este é o cenário que nós estamos a atravessar nos últimos tempos da volta do Filho do Homem. O tempo que nós vivemos agora é um tempo em que nós estamos a perceber que há uma expansão explosiva da igreja. Não existiu o tempo que as igrejas mais cresceram do que nos últimos anos, mas dentro deste crescimento há pouca qualidade da vida cristã, há pouca presença de homens que carregam consigo uma grande presença de Deus na sua vida. Meus irmãos, é muito triste o fenômeno que está a acontecer nos nossos dias. Estamos a ver que a boa parte das pessoas que frequentam a casa do Senhor, a maioria deles não experimentaram a conversão. A maioria deles nunca foram convertidos, nem sequer um dia na sua própria vida. Mas eles vivem e caminham e frequentam, tendo em conta que estão também à espera do arrebatamento. Irmãos, a palavra do Senhor nos deixa bem claro que nos últimos dias muitos apostatariam da sua fé, dando ouvido a demônios e a doutrinas dos espíritos maus. E também muitos poderiam se desviar por causa da multiplicação do pecado. A igreja atualmente já não é mais a oficina da fé. A igreja atualmente já não é mais o lugar em que as pessoas procuram ter experiências com Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Eu quero mais. Pressão. Segura essa, capeta. 1, 2, 3, vai. Na cara do cão. 1, 2, 3, vai. Tem muitos que estão a frequentar igrejas, mas o seu caminho é para a perdição. O seu caminho é para ir para o fim eterno dos ímpios, que é no lago que arde para todo sempre. Irmãos, o evangelho está sendo trocado com negócios. O evangelho está sendo trocado com coisas que, na verdade, o Senhor nunca aprovou dentro da casa do Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós consagramos agora esse sal com as 91 ex-mães e ex-pais de posto. Nós abençoamos esses 7.000 quilos de sal. Toda igreja, diga: meu Deus, está consagrado. Neste domingo, na sessão especial do Descarrega, você passará pelo caminho santo ao ar livre. O sal, pode derramar. Esse é o sal de Jericó. Esse é o sal de Jericó que você vai receber na sexta-feira. Essa água, vem cá, pastor. Essa terra, ela é... Está a ser trocado com o mercado, está a ser trocado com as coisas terrenas deste século. E irmãos, por causa disso, não está havendo conversão dentro da própria casa do Senhor. Não está havendo arrependimento dentro da própria casa do Senhor. Por quê? Porque estamos a ser como a igreja de Sardes, que era rico, que era pomposa, mas dentro do seu coração era vazia. Era uma igreja sem presença de Deus. Era uma igreja que não tinha a graça de Deus. Tinha nome de que era uma igreja viva, mas dentro do seu coração havia uma morte espiritual. Dentro dela, ela
era uma igreja morta, era uma igreja que não tinha a presença de Deus. Meu irmão, existem aqui alguns elementos que você tem que levar a perceber que se você for a frequentar uma igreja e não ter esses elementos, a sua vida estará super comprometida. E alguns deles eu queria mencionar aqui dentro deste vídeo para você tomar atenção e se estar em alerta para perceber, será que você está caminhando corretamente no caminho do Senhor? Será que vale a pena ir à igreja e não ter esses princípios que eu vou aqui avançar? O primeiro princípio é o Evangelho de Jesus Cristo, que pauta pelo arrependimento. Irmãos, igreja que não produz arrependimento não é igreja de Deus. E nós estamos a ver isso, que geralmente as pessoas estão a ter anos e anos na igreja, mas elas ainda continuam envolvidos nos seus pecados, ainda continuam envolvidos nos seus enganos, ainda continuam envolvidos naquilo que eles, antes de ter Jesus, vinham fazendo. Irmãos, a palavra do Senhor deixa bem claro que o reino de Deus, ela é precedida pelo arrependimento. Quando nós vimos João Batista a pregar a palavra de Deus, ele dizia: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que produzais frutos dignos de arrependimento. Irmãos, o arrependimento faz a chegada do reino de Deus nas nossas próprias vidas. Não adianta nós dizermos que estamos à espera de arrebatamento, uma vez que nós não estamos arrependidos. Não adianta nós dizermos que estamos à espera da volta do Filho do Homem, se dentro da igreja não existe arrependimento. Irmãos, já não existe mais compulsão, já não existe mais tristeza do espírito quando um crente peca. Estamos a ver que os cristãos estão se assemelhar cada vez mais com o mundo do que com a glória de Deus. E isso, irmãos, é uma preocupação imensa. Por quê? Porque se não há produção de arrependimento, a igreja não vai experimentar arrebatamento. Irmãos, não são todos que vão ser arrebatados. Por causa de pecado, irmão, muitos vão ficar. Por causa de viver uma vida dissoluta, uma vida desviada na presença de Deus, muitos vão ficar, não vão experimentar o arrebatamento de Deus. Irmãos, nós não fomos chamados para esta terra, nós fomos chamados para a glória de Deus. É importante nós perceber que nós precisamos cada dia mudar a nossa vida, precisamos nos separar do mundo, porque a Bíblia diz que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus. Nós sermos amigos do mundo, nos constituímos inimigos de Deus declarados oficialmente. E Deus não se agrada daqueles que vivem no mundo e também vivem na igreja. E irmãos, atualmente as igrejas estão lotadas disso, irmãos. A igreja está lotada de homens que na verdade nunca se converteram, desde que eles estão na casa do Senhor, nunca experimentaram um novo nascimento na sua vida. E por causa disso, irmãos, estamos a criar crentes defeituosos, estamos a criar crentes que na verdade nunca vão experimentar a glória de Deus, irmãos, nunca vão experimentar a face adorada de Jesus Cristo. E meus irmãos, a culpa também não é apenas dos crentes, mas sim são dos líderes que lá na igreja começam a pregar a palavra que não é de Deus, irmãos, começam a pregar mensagens que não encaminham as almas para a glória de Deus, que não encaminham as almas para o reino de Deus. Estamos a ver, irmãos, que há muita pregação que já estão a sobrepor dentro da igreja, que massageia o ego do homem, mas não pregação que leva as pessoas a se arrepender. Por causa do advento da teologia da prosperidade, muitos já vão à igreja não para se converter, mas sim muitos vão para a igreja para receber aquilo que são as bênçãos que Deus pode dar, aquilo que são as curas que Deus pode dar, e assim a pessoa não está convertida, porque o que lhe motivou para ir à igreja não foi Jesus Cristo, não foi a salvação da sua própria alma. E irmãos, isso é uma grande preocupação. Meu querido, se você está aqui dentro desse nosso canal, por favor, produza na sua vida arrependimento. Busca se arrepender a cada dia, irmão, porque não pode se conformar com o pecado, pois o pecado foi a causa de Jesus sair do céu para aqui na terra, para morrer por ela e nos tornar salvos. Então significa que o pecado ainda, irmãos, é o maior obstáculo do cristão para ter um encontro com Deus. Afinal de contas, o maior inimigo do cristão, irmãos, não é Satanás, mas sim é o seu próprio pecado, é que te separa de Deus, é que me separa de Deus. Por essa razão que você tem que estar atento a cada dia, entender que se você viver uma vida em pecado, você está fora da vontade de Deus. Se viver uma vida em pecado, você está a desagradar aquele que te chamou. Se viver uma vida em pecado, você está a se afastar do caminho de Deus. Irmãos,
o que está a acontecer é que as igrejas estão a ser vale de ossos secos, irmão. Estamos a ver pessoas, irmãos, que estão mais doentes na igreja do que como estavam no mundo. Estão mais carregados, irmãos, dos seus pecados, mais do que eles estavam no mundo. Por quê? Por conta da iniquidade que está a se multiplicar nos últimos dias, por conta do mal que está dominando o coração de muitos irmãos. As igrejas, irmãos, estão a ter homens vazios, estão a ser homens que estão carregados de uma morte espiritual jamais visto. Por quê? Porque estão a tolerar o pecado, irmãos, estão a tolerar o pecado. E muitos pastores pararam de pregar a palavra de Deus com sinceridade por medo de perder crentes na igreja, por medo de perder jovens que querem um dia desfrutar da eternidade de Deus. E querido, também outro princípio que eu queria mencionar a ti, que pode estar a influenciar a morte espiritual da igreja, irmãos, é a moda do mundo. Irmãos, a igreja, ela é uma igreja radical, é conservada. A igreja nunca se contaminou com o mundo, mas nós estamos a ver que o mundo está a entrar na igreja, irmãos. A moda do mundo já pegou dentro da igreja. Estamos a ver crentes, já tem ministros de Deus, mas eles vestem como pessoas mundanas, eles escutam músicas mundanas, eles frequentam lugares mundanos, irmãos, em nome de que eles são a igreja de Jesus Cristo. Olha, meu irmão, a igreja do Senhor Jesus Cristo ainda mantém uma igreja separada do mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo ainda mantém uma igreja pura, santa e imaculada, uma igreja que não tem aliança com o mundo, uma igreja que não tem intimidade com o mundo. Mas não é isso que está acontecendo, irmãos. A igreja está a ter o maior casamento com o mundo jamais visto. Vamos vigiar, irmãos, pois isso aqui é uma tristeza enorme, irmãos. Eu tenho certeza que se nós formos a continuar assim, pouquíssimos de nós seremos arrebatados para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Poucos vão ter que experimentar a glória de Deus lá na eternidade. Pois a palavra do Senhor nos diz que guarda o que tens para que ninguém tire a sua coroa. Aquele que está em pé, cuida que não caia. Aquele que está em pé, não se contamine com as coisas deste mundo. Aquele que está em pé, não se envolva nas coisas deste século. Aquele que está em pé, não se alie, meus irmãos, com a amizade deste século, pois a amizade deste século, irmãos, vai passar. Meu querido, nós temos que entender que Jesus está a voltar. Jesus está a voltar. Ele já está à porta, irmãos. Às vezes nós vamos ouvir vozes de pessoas que não foram enviados com Deus, irmãos. O céu está a gritar para nós: arrependa-se, solteira. O céu está a gritar para nós: renunciem à vossa vida para que possam me encontrar, para que possam ter um encontro comigo. E nós, irmãos, estamos a ficar cada vez mais abraçados com o mundo. Estamos a ficar cada vez mais amigo do mundo, irmãos. E a palavra do Senhor nos deixa bem claro que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, constitui-se uma inimizade com Deus. Então, querido irmão, vamos vigiar, irmãos. Essa igreja não é a igreja de Jesus Cristo. Isso que nós estamos a ver nos nossos dias não é a igreja de Jesus Cristo. Com certeza também não é essa igreja que vai desfrutar da eternidade. Não é essa igreja que vai ir para o céu. Não é essa igreja, irmãos. E eu quero que você faça parte do grupo daqueles que um dia vai ver a face adorada de Jesus Cristo. Meu querido, é um prazer imenso poder novamente partilhar a palavra de Deus contigo. Eu agradeço bastante por estar aqui conosco nesse canal. Por favor, nós estamos a começar. Inscreva-se no nosso canal, curta o sino de notificação e eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe, rica e poderosamente.